gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês, trazer algumas reflexões sobre a entrada em grupos, entrada em covens, em tradições de bruxaria. Vocês sabem que a gente tem a forma solitária de praticar arte e temos também a forma em grupo. E hoje minha conversa é para as pessoas que estão entrando ou aquelas que já fazem parte de algum grupo. Depois eu vou fazer um para os solitários, trazendo um pouco da minha experiência como solitária e como que funcionou, né? Assim, como que desenrolou essa história, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, quando a gente vai entrar num grupo, aliás, antes de pensar em entrar em um grupo, primeiro eu diria para vocês estudarem bastante, leiam livros na internet, discussões legais que tem por aí pela internet afora. Hoje tem menos, né? Na época do Orkut era mais legal, assim, tinha mais gente, tinha mais comunidades em que se debatia bastante sobre bruxaria, mas ainda tem algumas coisas no Face, em alguns grupos legais. Procurem estudar, a gente aprende bastante lendo esses debates e as diversas visões. Segundo, assim, antes de você querer entrar num grupo para fazer parte dele, eu diria que seria muito interessante você ter uma prática solitária antes, para que você mesmo pratique e tenha essa experiência de contato com os deuses antes de fazer parte de um grupo, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque, assim, às vezes as pessoas elas querem entrar, mas elas não sabem ainda direito o que é a bruxaria, né? Assim, elas têm meio que uma ideia talvez um pouco equivocada em alguns pontos, então seria interessante você praticar, estudar e praticar sozinho para depois entrar num grupo. E quando você tiver, né, esse chamado para fazer parte de um grupo, minha dica é: conheçam os grupos, né, as possibilidades. Existe hoje muita abertura de grupos para você fazer parte, para você entrar, grupos que são atuantes na internet, que vocês têm como entrar em contato com os iniciados desses grupos, com as pessoas, com os líderes desses grupos. Mas eu diria assim, procurem experimentar, tem grupos que têm rituais abertos, rituais públicos, procurem, assim, ir nesses rituais, participar das atividades abertas desses grupos, para vocês sentirem a energia, sentirem se vocês de repente, se tem aquela empatia, se tem aquela química entre você e aquele grupo que você tá namorando, né, tá paquerando, na verdade. Isso é muito importante. Ok? Isso é muito, muito importante. Não vão buscar um grupo, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Não busquem um grupo só porque o grupo ele é assim pop, né? Porque ele é famoso ou porque tem um líder famoso. Busquem esse grupo, assim, vão praticar junto com esse grupo nos rituais abertos que forem possíveis. Troquem ideia, conversem com as pessoas que vocês de repente sentem que tem uma afinidade de dentro desses grupos, mas assim, não por serem pops, eu não tô dizendo também, gente, que os grupos que são mais conhecidos, que fazem um trabalho público, eu não tô dizendo que são ruins, tá? Não é isso. O que eu tô dizendo gente, às vezes a gente acha que o nosso caminho tá ali, mas às vezes é o nosso ego falando também. Porque eu quero fazer parte daquela super tradição, né? Nossa, eu quero ser iniciado pelaquela super master bruxa. Mas assim, procure observar esses grupos, observar essas pessoas, tirando aquele glamour da mídia, ok? E hoje, até mesmo por conta da internet, você tem acesso direto com muitos líderes, então assim, procure, né, se aproximar, conversar, trocar uma ideia, fala da sua vontade, né, conta que você tá paquerando aquele grupo, mas procurem então olhar aquele grupo sem a roupagem glamurosa, tá bom? Isso é muito importante, por quê? Porque assim, sei lá, os deuses eles sabem quem eles juntam e às vezes não às vezes é num super grupo aí, né, super atuante, mas às vezes não é, tá? Então é muito importante que a gente deixe um pouquinho de lado
essa admiração. A admiração é legal, é importante você ter admiração pelas pessoas, mas tire um pouco daquele glamour e analise as práticas. Por quê? Porque às vezes, assim, aquele grupo é super legal, mas tem certas práticas que não são de acordo com o que você está buscando. E é um toque que eu dou até, assim, grupos que querem que todos pensem iguais, assim, eu tenho minhas desconfianças, eu não gosto muito. Eu acho que o caminho da bruxaria é um caminho muito individual, por mais que você esteja num grupo, ele é um caminho individual. E assim, existem certos pensamentos, ideias que você tem, que eu tenho, que qualquer pessoa tem, que de repente não está em consonância com todos daquele grupo, não tem problema. Mas existem certas coisas que se não for igual o pensamento, vai ficar muito difícil você fazer parte daquele grupo. Eu dou o exemplo, né? A própria roda do ano. Existem grupos que rodam pelo norte, grupos que rodam pelo sul, grupos que fazem seus ritos baseados na sazonalidade, outros na mitologia. Então, assim, de repente, eu digo do meu grupo, né, o exemplo, a pessoa gostaria de entrar no meu grupo, mas para ela, o que faz sentido no coração dela é rodar pelo norte. Fica difícil, porque a gente aqui, no nosso grupo, a gente roda pelo sul, de acordo com a sazonalidade. Então, vai ficar difícil, não vai dar para a pessoa vir ritualizar com a gente. A não ser que ela encontre um grupo, e pode até existir, que tenham aquelas práticas de rituais de sabá, que fazem juntos, né? Então faz Soen, Beltane juntos. Aí de repente pode até ter, né? Então assim, eu acho que tem certas coisas que a sua prática precisa se afinar com a prática daquele grupo. Até mesmo por isso que é importante você já ter tido uma prática solitária antes, para que você já saiba algumas coisas que já tocam o seu coração. Outra questão que é muito fundamental, assim, todo mundo bate nisso, eu vou falar aqui também. Tomar muito cuidado com aquelas pessoas que ficam aliciando outras para entrar no seu grupo. Veja, as pessoas, depois de um tempo de prática em lideranças religiosas, na bruxaria, elas, na verdade, elas não vão buscar essas pessoas, né? Não vão ficar te aliciando. Se isso acontecer por pessoas que são mais antigas, você pode ter certeza que tem uma coisa estranha aí, tá? Então fiquem atentos a isso. Outra coisa que acontece muito, gente, é às vezes uma pessoa que começou agora um grupo e até começou a sua prática sacerdotal como um dedicador, um iniciador, e ele, na ânsia de querer, né, já fazer um trabalho, ele vai querer pessoas para ele dedicar. Isso também demonstra que às vezes a pessoa pode não estar tão bem preparada para esse momento, tá? Porque não tem que ter pressa para dedicar, para se tornar um dedicador, um iniciador de alguém. Isso vem com o tempo. E quando esse tempo chegar, essa pessoa vai ver que o trabalho é tão intenso que, assim, a última coisa que ela vai querer é ficar aliciando pessoas. Então, fiquem muito atentos a isso. Aí você chega, né, você já praticou solitariamente, já conheceu vários grupos, daí você decide entrar e fazer parte daquele grupo. Então você vai passar por um rito de dedicação, que isso vai variar também como é feito de grupo para grupo, tá? E aí você vai passar a ter o seu treinamento dentro daquele grupo com uma pessoa que vai te orientar. E aí aqui a porca torce o rabo muitas vezes, porque às vezes você vai entrar num grupo que às vezes, se você não passou por esse momento de paquera, de namoro, às vezes pode ter alguns choques de opinião, até de simpatia, né, ou de antipatia com algumas pessoas daquele grupo, e isso é muito complicado, né, de vivenciar. Às vezes as pessoas acabam até deixando o caminho por causa disso. E daí a importância de você, de ter uma liderança séria, tá, que vai estar atenta a todas essas questões. Um bom líder, ele é aquele que ele vai dar voz a todos, tá? Ele não vai fazer dos que estão entrando agora os seus escravos, né? Os seus lixeiros. Não é assim. Todo mundo tem que trabalhar. O respeito dentro de um grupo tem que ser mútuo, seja daquela pessoa que já, né, foi o primeiro a entrar, até aquele que está entrando agora. Todos têm seus deveres, todos têm os seus direitos, e respeito é um direito e um dever de todos. E cabe à liderança
trabalhar com essas questões. E a liderança, muitas vezes não, eu digo sempre, né? Ela tem que estar muito bem trabalhada. A gente é ser humano, pessoal. A gente vai errar, a gente vai escorregar às vezes, né? Ter algumas atitudes ruins, mas é importante que a liderança ela esteja sempre se analisando, tentando, na medida do possível, equilibrar a sua parte vaidosa, a sua parte de ego, porque a gente é ser humano e a gente tem isso. Então é muito importante a gente não se vangloriar, porque a gente já está mais tempo no caminho. É muito importante. A bruxaria é um caminho que, até por não ter aquela questão de você tem que ser humilde. Sim, você tem que ser humilde. A humildade também é um conceito muito distorcido, né? Você não pode ter soberba. Eu acho que isso é muito prejudicial. Mas também você não pode se diminuir só porque você não quer, né? Ai, não. Não. Tá? Mas tem que ter respeito, tem que respeitar as pessoas que estão chegando agora, mesmo que ela pergunte o que é um caldeirão, para que serve, de repente ela não sabe. Daí, de novo, a importância. Vai estudar antes, pesquisar e trabalhar e praticar para que você entre num grupo já meio que sabendo. Claro, acontecem situações em que a pessoa entra bastante crua. Não é problema, gente, mas assim, é uma dica que eu dou, pesquisem antes. Outra questão na hora de entrar num grupo, né, que eu acho que é bacana. Não entre num grupo, gente, porque lá naquele grupo tem um monte de amigos de vocês. Por quê? Não é porque são amigos e amigos irmãos, assim, né, super que você ama, que vocês têm um trabalho mágico para fazer juntos naquela família. Eu tenho diversos amigos que são irmãos que eu amo muito, mas que não fazem parte do meu grupo, porque não são parte deles, né? Tem uma amiga minha, Lucinha, que ela diz, existem pessoas que estão no nosso caminho e pessoas que são do nosso caminho. As pessoas que são do seu caminho espiritual, de alguma forma, você vai conviver com elas dentro da sua prática. Ok? Mas não confunda, eu já fiz isso, eu já entrei em grupo por causa de amizade e não deu certo. Então, assim, é uma dica que eu dou. É legal você ter amigos, mas que o seu norte não seja a amizade em si, sim a arte. Você tá entrando naquele grupo porque aquele grupo, as práticas, aquilo que você já sabe daquele grupo, tá em consonância com o que você acredita. Aí, beleza, daí você vai fazer parte. Ah, mas eu não concordo muito com isso, com aquilo outro, mas, pô, todos os meus amigos estão naquele grupo. Eu acho que é prejudicial isso, eu acho que deveria ter outro tipo de norte, o norte ser o caminho, não os amigos. Os amigos, eles permanecem. Quem permanece, gente, no caminho, ok? Outra questão que acontece muito nos grupos, né, que a gente precisa falar também, são as viagens na maionese, né? Isso acontece com os solitários também, mas eu tô dizendo assim, às vezes, gente, vocês vão encontrar pessoas dentro do grupo de vocês que tem umas viagens, assim, fenomenais, assim, viagens total. Ah, mas, pô, você tá julgando a pessoa, e se de repente o que ela tá vivendo é real? Pode até ser. Por isso que a minha dica se você tá vendo que um irmão seu, de grupo, tá viajando na maionese, acho que a sua função como irmão é respeitar que a viagem dele é a viagem dele, mas tentar auxiliar esse irmão, essa pessoa, a sair dessas viagens, gente. Por quê? Porque essas ilusões vão impedir a pessoa de crescer. Às vezes as pessoas ficam, ai, por que isso? Ai, porque a deusa tá me falando, ai, porque não sei o quê. E às vezes ela tá até mentindo, sabe? Assim, é uma coisa estranha. Chega, às vezes, até a ser inconsciente, porque ela quer vivenciar o fantástico. Mas essas ilusões impedem a pessoa de vivenciar o fantástico, porque elas vão ficar só nessa ilusão, nessas bobagens, e essas bobagens vão passar, tá? Com o tempo vai ficar cansativo manter essas ilusões e muitas pessoas vão acabar saindo da arte porque vão achar que a arte é isso, e outras pessoas vão, assim, isso se não for levar isso para um lado errado, né? Assim, de mau caratismo. Tô dizendo pessoas que são pessoas coerentes. Essas viagens, essas ilusões vão tirar ela do caminho de uma forma que ela vai deixar de vivenciar o que realmente há de fantástico. Existem coisas fantásticas, assim, uau, mirabolantes na bruxaria? Sim, existem, mas elas são tão sutis, gente. Não é uma coisa assim, sabe? Nossa, porque eu tava lá no círculo, de repente eu vi que saiu um fogo violeta de dentro do caldeirão e esse fogo me abraçou. Existem pessoas que têm a clarividência, tá? Mas, gente, não é assim. Desculpa se eu vou estar ofendendo alguém a falar dessa maneira, mas, assim, não é dessa forma. O que pode acontecer é que, às vezes, até quem tá
um pouquinho menos na viagem, né, ou não estar viajando, se sentir às vezes até assim mal, falar, pô, não vejo nada, cara, deve ser muito ruim nesse negócio, porque eu não consigo ver nada, todo mundo vê isso, vê aquilo, eu não vejo nada. Então assim, meu conselho é para as lideranças e até mesmo para quem tá, né, acompanhando, sendo irmão de alguém num grupo. Você tá vendo que a pessoa tá viajando muito? Respeita, não vai tirar sarro dela, porque você não sabe também, né, se o que ela tá vendo é ou não é. Você não pode julgar, mas assim, quer dizer, você já tá julgando, mas assim, você não tem o direito de interferir assim, para de viagem, larga a mão de ser besta. Acho que o seu papel, nesse momento, tanto se você for uma liderança como se você for um irmão, é auxiliar essa pessoa, não ficar alimentando essas mentiras, essas viagens, e ajudar essa pessoa a encontrar o que realmente há de fantástico na arte. Essa é a minha opinião. Até mesmo porque, eu digo sempre isso, né? O que você for falar dentro de um grupo tem que ser para ajudar. Se não for ajudar, então é melhor você não falar, tá? É melhor você ficar quieto. Por quê? Porque às vezes, não, mas eu me senti na obrigação de falar. Tava entalado. Você tem que ter sabedoria na vida, tá? E se você tá julgando a outra pessoa, se você tá observando que aquela pessoa, ela não tá agindo com sabedoria, é porque você consegue identificar isso. Então, cabe a você agir com sabedoria, porque senão você é pior que ele, tá? Você tá julgando e ainda atacando, você tá sendo pior. Isso não vai ajudar nada ao grupo, muito pelo contrário. Isso só vai criar discórdias. Outra coisa muito interessante da gente prestar atenção, e até é um toque para quem lidera grupos, para quem quer liderar grupos, né? Tem pessoas que, assim, têm uma dificuldade extrema com receber ordens, tá? E veja, a liderança, quando eu digo que ela tem que estar bem trabalhada, é isso. Você não é chefe de ninguém, tá? Ninguém é obrigado a fazer as coisas. Ela se predispôs, ela se entregou para aquele caminho. Mas você, como líder, você tem que saber dar as suas ordens de maneira correta, né? Olha o seu ego também, de não querer, né, se tripudiar, porque eu sou super foda, desculpa, né? Mas eu sou super poderosa e eu que vou mandar aqui, né, nessa casa, quem manda sou eu, vocês vão fazer, acabou. Tem que tomar cuidado com isso também. Só que existe o outro lado, daquelas pessoas que têm problema com a autoridade. Existe, gente, existe. E ela vai se incomodar de você ter que, de repente, puxar a orelha dela. E como líder, às vezes você vai ter que puxar a orelha dessa pessoa, mesmo que ela não goste, ok? A maneira como você vai fazer isso vai variar de caso a caso. Mas não deixe de falar algo que é pro bem daquela pessoa, com medo daquela pessoa se melindrar ou não gostar de você. Deixa sempre muito claro que o que está te motivando ali é o amor, é a ajuda, é você orientar aquela pessoa, ok? Então isso é muito importante. Por quê? Porque existem pessoas que são super melindradas. Se você falar pra ela assim, não, você tá acendendo errado a vela, ela já vai te olhar torto e, porque, né? Na verdade é uma baixa autoestima que a pessoa tem. Você, como líder, tem que saber entender isso. Outra questão que acontece, às vezes, em alguns grupos, é a pessoa que ela, né, você dedica a pessoa, inicia ou coisa e tal, e com o tempo essa pessoa, ela passa a disputar poder entre os irmãos e entre você mesmo. Ela vai disputar a sabedoria, o poder e blá 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 com quem a ensinou. Gente, quem ensinou também vai aprender com essa pessoa, mas assim, se uma pessoa tá trilhando o caminho e concordou que você vai ser o orientador dela, ela tem que ter respeito com você. Não adianta querer medir forças, isso é tão bobo, isso só mostra que a pessoa não tá preparada ainda, tá? Não tá preparada, porque, né, assim, porque eu no seu lugar faria isso. Tudo bem, o dia que você tiver o seu grupo e você tiver o seu trabalho sacerdotal, aí você vai e faz do jeito que você achar melhor. Mas agora não é assim que funciona, ok? Isso é muito importante também, porque às vezes isso acontece por causa do nosso ego. Isso acontece, tá? De você julgar. A gente tem uma mente muito analítica que gosta de julgar tudo. E às vezes vai julgar o professor ali, vai julgar pra mostrar que tá bem na fita, né? Isso é ruim também, mas isso acontece e tem que ser coibido, até pra ajudar aquela pessoa. Outra coisa que acontece muito, gente, disputa de atenção. Disputa de quem é o mais querido, de quem é o mais amado. Gente, para com isso.
Para com isso. Existem pessoas dentro do seu grupo que têm mais afinidades com outras pessoas. Mas isso não significa que você não seja amado, gostado, tá? Faça-se gostar. Se abra a essa experiência. O trabalho interno é muito importante para que esse grupo se sustente. Porque se você, gente, for pegar as pessoas no geral e ficar comparando quem se ama mais, cara, não vai dar certo isso. Da mesma forma, você ficar criticando a outra pessoa, porque o outro viaja, porque o outro é chato, porque o outro não traz as coisas, porque o outro é irresponsável. Pô, você ficar com esses julgamentos, de novo, isso vai ajudar no quê? Se você tá vendo que o outro não tá agindo com sabedoria, cabe a você agir, porque senão você é pior que ele. E isso não ajuda o grupo, muito pelo contrário, isso é um dos motivos de acabar grupos. Outra questão também muito importante, aprender a guardar, né, o que é sigiloso. O perfeito amor e perfeita confiança é algo que vai se construindo com o tempo, mas você tem que buscar isso também. Então, se algo lhe foi confiado, se algo lhe foi dito e não é pra você abrir, não é pra você abrir, gente, nem pro seu melhor amigo. Isso é muito importante para que o perfeito amor e a perfeita confiança se estabeleça. Okay? Existe outra questão também nos grupos que às vezes acontece, que são algumas punições. De novo, gente, não é o líder, quando ele vai punir alguém, no intuito de instruir, tá? Meu, fique esperto se você tá num grupo que as pessoas ficam, tipo, punindo porque vocês fizeram algo que elas não queriam que vocês fizessem, tá? Cuidado com isso. As punições, na verdade, são instruções. Olha, você não podia ter feito isso. Você fez isso, a consequência é essa. Ok? Não é assim, eu não quero que você coloque esse caderno aqui. Se você colocar esse caderno aqui, você vai ficar 3 sabás sem vir participar. Por quê? Tem que haver um porquê. Né? Tem que ser coerente a coisa, senão... E às vezes acontece muito de grupos, pseudo-grupos aí, de usarem o seu poder, né, pra tripudiar em cima do outro. Isso não pode acontecer. Por isso, de novo, as lideranças precisam estar, assim, bem coerentes e trabalhadas e ter, né, a cabeça no lugar para poder fazer o que tem que ser feito sem querer tripudiar e sem ser movido pelas suas paixões e vaidades. Eu gosto muito de dizer assim, tem 2 portinhas, né? Tem a lua amiga, que gosta, e tem a lua que tá instruindo, que tá te ajudando. Quando a portinha da lua amiga se fecha, é a lua sacerdotisa que tá falando. Então, eu tô falando e tô falando pro seu bem. Se você quiser acatar, você acata. Se não quiser, não acata. É pro teu caminho que eu tô dizendo. Se você fizer algo que vai prejudicar o grupo, você vai sofrer as consequências, independente de eu gostar de você ou não, tá? A gente não pode misturar as estações, porque às vezes o que acontece? Porque eu sou muito amiga, não, porque a Josi é maravilhosa, exemplo da Josi, que é do meu grupo, né? Ela é maravilhosa e tal, mas se a Josi errar, não é porque eu amo a Josi, que ela é minha amiga, que eu não vou falar o que ela tem que ouvir. E isso é complicado, porque às vezes as relações elas se estabelecem de uma forma tão profunda, numa família espiritual, que as pessoas ficam com medo de falar para magoar ou para perder aliados. Pensa no seguinte, você não está fazendo aliados, você está ajudando pessoas a trilhar um caminho espiritual. E isso requer responsabilidade. Responsabilidade no que você fala e responsabilidade no que você faz. Ser o exemplo para essas pessoas. E tudo isso está baseado na premissa da construção do amor e da confiança. Gente, se é difícil a gente conviver com pessoas que são da nossa família mesmo, sanguínea, você imagina como é difícil você conviver com pessoas que às vezes, né, tem uma bagagem, tem uma história de vida, são pessoas que têm os seus defeitos, e se você for se focar só nos defeitos, você nunca vai amar ninguém na vida, porque todo mundo tem defeitos. Então, assim, conviver em grupo é complicado. E assim, o que vai fazer esse grupo ir pra frente é o trabalho interno, é a verdade, a sinceridade, não ficar com disse-me-disse. Se você desabafou com algum irmão com relação a outro irmão, na primeira oportunidade, fale para aquela pessoa, tá? Então, eu tô desabafando com o X sobre o Y. Na primeira oportunidade que Y estiver, eu vou falar, olha, até comentei com o X que eu fiquei chateada e tal, presente, com todos presentes, porque isso tira aquela ideia de, sabe, porque tá falando de mim, porque falou mal de mim, porque isso, porque aquilo, porque vai se tornando um câncer no grupo, e isso destrói os grupos, gente, destrói. Então, se trabalhe,
respeite o outro. Se você analisar, ver que o outro não tá agindo com sabedoria, faça algo para ajudar. Mas assim, se você não souber como fazer, fica quieto, fala com a sua liderança, ok? Porque às vezes muito faz quem não atrapalha, né? Às vezes a gente quer de boa intenção, o inferno tá cheio. Então às vezes você quer, não, mas eu falei para ajudar. Não, você não falou para ajudar, você falou motivado pela sua vaidade, pelo seu ego, pela sua baixa autoestima, sei lá, qualquer desses pontos que todo mundo tem. E isso não ajudou nada, só prejudicou. Então, assim, não faça esse tipo de coisa, não fique com fofoquinha, com essas coisas. Construa o perfeito amor e perfeita confiança, de verdade. Mas eu não sei se o outro vai me amar de verdade. Ame você. Mostre esse amor você. Se o outro não fizer, os deuses vão se incumbir de retirá-lo do seu caminho e do caminho do seu grupo, tá? Esteja com pessoas que queiram esse tipo de vibração em grupo. Porque, do contrário, você vai ter grupinhos de mentirinha, né? Que é só a mentira. Quando vai ver, no fundo, é um monte de gente falando um mal do outro, um horror, tá? E uma disputa de poder inimaginável. E grupo não é pra isso. Família espiritual não é pra isso que serve, tá bom? Bom, gente, mais ou menos é isso. São, assim, pensamentos que eu gostaria de dividir com vocês, que eu acho que pode ser útil. Espero que seja, tá bom? E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.